Boa noite aos que estão presentes nesse momento. Bom dia e boa tarde aos que assistirão em outro momento. Eu estou aqui com a intérprete de Libras, Madalena Lessa. Eu me chamo Geni Lustosa, sou professora da UFC e vou, de início, me autodescrever. Eu sou uma mulher com mais de 50 anos, estou usando óculos de leitura, tenho os cabelos longos na altura dos ombros, com mechas, fios loiros, estou usando um batom vermelho e vestindo, nesse momento, um casaquinho de mangas curtas, estampado, branco com florais, cor de rosas, folhas verdes aparecendo pequenos botões de rosas, e por baixo do casaco uso um vestido vermelho de babados. Ao fundo, uma tela fazendo uma parede cheia de tijolinhos aparentes. Gostaria de também comunicar que o meu sinal em Libras é um G, que desce ao longo do cabelo. Para a comunidade surda, esse é o meu sinal. Estou aqui para dar as boas-vindas aos cursistas, todos e todas cursistas desse momento muito importante de formação. Estaremos nesse momento aqui em tela para essa live com a professora Rita Cóssio, da Universidade Federal de Pelotas, a quem eu já agradeço pela generosidade de estar conosco. Ela será chamada em breve. E, nesse momento, eu chamo também aqui à tela minha parceira, professora mestra Sueli, para dividir comigo esse momento de apresentação do curso e boas-vindas. Professora Sueli, passo a palavra para você, peço que você faça sua autodescrição também. Olá, sejam bem-vindos a todos e todas. A professora Geni já falou, meu nome é Sueli Farias, sou doutoranda da Universidade Federal do Ceará, sou orientanda da professora Geni Lustosa. O meu sinal em Libras é a letra S, aqui, porque antes tem uns sinaizinhos aqui que eu não sei se dá para perceber no vídeo. Então, pela comunidade surda, eu tenho a letra S apontando para o sinalzinho aqui na testa. Sou uma mulher loira, né, artificial, tenho 50 anos, estou usando um óculos com armação vermelha, um óculos de grau com armação vermelha, e estou usando uma blusa bege. Ao fundo eu tenho um painel aqui artificial representando aqui o espaço onde eu estou. Sejam todos muito bem-vindos. De início, nós vamos falar hoje sobre a estrutura do nosso curso. Os cursistas que estão hoje chegando ao nosso curso, tendo contato com o nosso curso pela primeira vez, vão ter a oportunidade agora de conhecer como é que ele está estruturado e como é que ele foi pensado com o objetivo de atender o maior número de municípios do nosso estado. Edvander, se você puder colocar na tela o slide da nossa apresentação. Ok, muito obrigada. Então, o nome do nosso curso é Práticas Pedagógicas para a Educação Especial Inclusiva na Educação Infantil, e a gente está utilizando o nome menor, que é Educação Especial Inclusiva, Atenção Precoce às Infâncias, né? Esse é o nome que nós estamos utilizando, e para esse módulo a gente está adotando o nome Práticas Pedagógicas para Educação Especial Inclusiva na Educação Infantil. Pode passar, Edvander. Aqui nós apresentamos o Centro de Formação em Serviços do Estado do Ceará, que hoje é representado pela Universidade Federal, tendo a coordenação da professora Geni Lustosa, que antecedeu a minha fala. Nós contamos com, atualmente, 4 cursos em funcionamento, todos eles organizados, né, e coordenados pela professora Geni. Centro de Formação, e em cada unidade tem seus respectivos coordenadores.
o de atenção especial inclusiva, o de educação especial inclusiva, a atenção à primeira infância, nós temos na coordenação a professora Geni Lustosa. O curso de práticas pedagógicas para educação especial inclusiva, nós temos na coordenação a professora Robéria Gomes, também da Universidade Federal do Ceará. Temos mais 2 outros cursos sob a coordenação do professor Paim, que são cursos que são realizados pelo Instituto Federal. Ok, Edvander, pode passar. Aqui a gente apresenta as logos, né, dos nossos parceiros nessa empreitada, que não é pequena. O Ceará tem ao todo 184 estados e nós tentamos, 184 municípios, né, 184 municípios. E nós tentamos, de uma forma muito ampla, né, atender todos os estados com o nosso curso, de alguma forma, contemplando ali em maior ou menor número de cursistas para estarem recebendo essa formação para a atenção precoce às infâncias. Então, nós temos como parceiro o governo do estado, temos o Pró-Inclusão, o Cocriando, que é coordenado pelo Edvander, que está aqui conosco, né, nos bastidores vocês não veem, mas ele é quem faz toda essa logística de nos colocar em contato com vocês, seja via online ou mesmo ali a Sigma, ele também está presente com a gente. Pode passar. Bem, o curso de formação docente para atenção precoce à educação inclusiva, nós pensamos na seguinte estrutura. Pode passar, querido. Queria antes falar um pouquinho da logo do nosso curso. A logo foi pensada, né, planejada como um livro aberto que representa o conhecimento, e ali do lado um professor e pessoas com deficiência, né, desde bebês às crianças pequenas e bem pequenas, no intuito de dizer que com esse curso a gente tem como objetivo formar 800 educadores para atuarem na educação infantil, promovendo reflexão e problematização acerca das vivências inclusivas e do atendimento às necessidades específicas das crianças da educação especial, sejam elas crianças com deficiência, crianças autistas ou crianças com altas habilidades de superdotação, que estejam matriculadas em creches e pré-escola do nosso estado. Na organização, foram pensadas 32 turmas para esse curso, sendo 32, dessas 32, 23 turmas foram organizadas pela SEDUC, né, a gente tentou junto às coordenadorias, né, as 20 coordenadorias do estado, que elas atendessem aos municípios, né, divulgassem o nosso curso, contemplassem pelo menos 2 vagas, 3 vagas, 5 vagas para cada município. E temos mais 9 municípios parceiros, 9 salas para os municípios parceiros, que são os municípios de Fortaleza, aonde o centro está localizado, e municípios que ficam aqui na Grande Fortaleza, que são, no caso, o município de Maracanaú e o município de Caucaia. Na estrutura desse curso, nós temos 25 tutores presenciais e 32 tutores que vão estar atuando com os cursistas na plataforma. Na contrapartida dos municípios, a gente tem a seção dos cursistas, né, para estarem participando desse curso, que inicialmente pensamos numa carga horária de 10 horas semanais, né, então os cursistas teriam aí 10 horas para se dedicarem às atividades e às leituras do material do curso, e os tutores também cedidos, né, os tutores presenciais também cedidos pelos municípios, estarão junto conosco nesse acompanhamento, a frequência, a questão das atividades e todas as outras questões pensadas para o curso. Vocês estão ouvindo aqui bombinhas de São João, é pela ocasião, né, pela época junina, que para nós é um motivo de alegria, apesar dos sustos, estar vivenciando esse momento de festa, né, de festividade. Vou passar.
já falei, os municípios parceiros, no caso, são os nossos 184 municípios contemplados com as vagas que foram distribuídas pelas CREDs, pelas coordenadorias regionais do estado do Ceará. E aí, desde já, eu quero fazer aqui um agradecimento à professora Aparecida Prado, né, da SEDUC, que nos ajudou nessa organização, nessa logística, que não foi pequena, né, a gente sabe do esforço que a professora Aparecida, juntamente com a sua equipe, teve para, em tão pouco tempo, organizar toda a sua rede para que fosse atendida por esse curso que, a meu ver, é muito significativo e trará muita contribuição para a educação inclusiva nessa fase da infância, né? Pode passar, Edvander. Os eixos norteadores, nós temos como concepção para esse curso a teoria histórico-cultural, o modelo social da deficiência, a gente sai do modelo médico, né, sai do modelo clínico, onde as crianças eram vistas como pessoas que precisavam se adaptar, se organizar ou ficarem adaptadas a um modelo de educação específico. No modelo social da deficiência, a gente acredita que nós precisamos romper as barreiras que, em interação com o sujeito, podem estar acentuando, ampliando essa barreira, essa dificuldade que a criança tem de ter acesso às aprendizagens necessárias para essa fase da vida. A gente também vai estudar a pedagogia das infâncias e vamos estudar principalmente a atenção precoce. Pode passar. Então, o curso ele vai acontecer numa modalidade híbrida, ele tem os encontros presenciais e os encontros online, né, como esse que está acontecendo nesse momento, que vocês, cursistas, têm a oportunidade de assistir ao vivo ou assistirem depois na plataforma. A carga horária desse curso é de 180 horas e ele está distribuído em 5 módulos, mais o módulo de introdução à plataforma. Pode passar. Pode passar. Aqui a gente vai falar um pouquinho do cronograma. Eu vi que tinha cursista perguntando até quando, né? Quando começava e até quando o curso finalizaria. Então, a gente traz aqui que o nosso curso ele teve início no dia 16, com o primeiro módulo, que falava da ambientação à plataforma, trouxe as noções básicas de EAD e AVA. Segunda-feira, nós vamos estar iniciando com o módulo 2, esse módulo totalmente pensado, planejado e escrito, e agora apresentado pela professora Rita Costa, da Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que nos deu a honra de estar conosco, né, produzindo esse material. A professora Rita Costa é um grande nome nessa área da atenção precoce. No decorrer da fala, vocês vão poder conhecer mais sobre essa pesquisadora que traz tanto conhecimento significativo para uma área que aqui, pelo menos no nosso estado, a gente sabe que ficou um pouco uma lacuna na atenção às crianças com deficiência na faixa etária de creche e pré-escola. A gente não teve uma formação ou diretrizes que nos orientasse especificamente como se daria o AE nessa etapa da vida. Nós vamos ter um recesso curtinho, pequenininho, né, para respirar, e aí a gente retorna no dia 4 de agosto com o desenvolvimento infantil, famílias e deficiência, por entender que nessa fase da vida, o trabalho da educação infantil o trabalho do docente da educação infantil precisa estar alinhado com as famílias. Então, a gente traz um conteúdo especificamente trabalhando as famílias. O módulo 4 vai trazer a avaliação diagnóstica da atenção precoce, como que se avalia uma criança que está ali na fase de desenvolvimento, né? A gente vai avaliar as questões motoras, as questões cognitivas, as questões das aprendizagens escolares, como que a gente faz isso? Então, a ideia é estarmos construindo junto esse conhecimento para identificarmos qual a melhor forma de fazer a avaliação diagnóstica dessas crianças. Depois, nós temos o módulo 5, que são bases da intervenção na atenção precoce. E, para finalizar, nós temos um módulo que vai trabalhar a escrita acadêmica mesmo,
o nosso curso traz para vocês o desafio do registro das experiências que vocês vivenciam em seus municípios. Então, a ideia é que cada cursista possa, de alguma forma, estar fazendo um registro do seu trabalho, né, seguindo ali as normas acadêmicas, e esse material ser publicado em um livro, em um e-book, ou mesmo em um livro físico. Aí a gente ainda está vendo como é que vamos estar organizando esse material para que a gente tenha esse registro feito por vocês. Imaginem a riqueza que será um material produzido pelos cursistas desse curso, dizendo como é que está acontecendo o atendimento educacional especializado das crianças pequenas e bem pequenas em cada lugar, em cada local do nosso estado. Então, esse para nós é um momento do ápice do curso, é conhecer as realidades do nosso estado no tocante ao atendimento às crianças pequenas e bem pequenas. Pode passar. Então, vamos conhecer como está organizado o conteúdo do módulo. Pode passar, Edvander? Pode passar. Aqui é a plataforma, né? Vocês já sabem como é que faz para acessar. A gente acessa sempre com o nosso e-mail e uma senha que nós já informamos, né, nos grupos das turmas. No módulo 1, nós tivemos a professora Liz Martins, da Universidade Federal do Ceará, que apresentou o módulo Conhecendo o Nosso Ambiente Virtual. Esse módulo, ele tinha como principal objetivo fazer o acesso dos cursistas à plataforma, conhecer o ambiente onde o curso será desenvolvido e também indicar como que os cursistas acessariam e também desenvolveriam as atividades pensadas para esse curso. Nós tivemos a live com a professora Ana Liz no dia 17/6, que logo vai estar disponível, teve a oportunidade de assistir ao vivo. Esses encontros, né, virtuais, ao vivo, a gente está chamando de lives. Então, a gente teve a primeira com a professora Liz, estamos tendo a segunda agora com a professora Rita Cossio, e cada módulo ele irá acontecer. A live, né, no caso. Nós temos os estudos domiciliares, então, a partir de segunda-feira, dia 30, vocês terão o material na plataforma, em PDF, vocês podem baixar, vocês podem fazer a impressão, podem ler diretamente na tela, fica ao critério do cursista. E também terão um tempo para desenvolver as atividades pensadas para esse módulo. Todos os módulos terão para saber mais e também, com exceção do módulo 2, que é esse módulo introdutório, por estar sendo realizado no mês de julho, todos os demais módulos nós teremos encontros presenciais, que irão acontecer nos municípios, e logo mais a gente vai estar dando maiores detalhes, né, que vocês fiquem sempre muito perto dos tutores presenciais de vocês, que os detalhes da organização desses encontros chegaram até vocês, tá bom? Pode passar, Edvander. Pode passar, acho que está repetido. Bem, no módulo terá também o fórum de discussão. O fórum de discussão do módulo 1 foi a sua apresentação, que você tinha que responder à apresentação que estava na plataforma. Então, vinha a apresentação do curso e você respondia a essa apresentação dizendo falando um pouco de você, da sua formação, da sua trajetória acadêmica, do seu interesse pelo curso, enfim. Você colocaria lá algo que fosse mais fiel às suas características individuais mesmo, no sentido das características profissionais, desenvolvimento profissional. Teremos portfólio também, teremos encontros online e encontros presencial, como a gente já falou. Teremos também a nossa frequência que acontece nos encontros presenciais. Aí é importante a gente já deixar claro, nos encontros presenciais e nos encontros virtuais, também como esse, é importante a gente já deixar claro que toda live, ela tem uma frequência que você faz ali no momento das apresentações.
Quem não puder assistir a live ao vivo, quem vai assistir depois na plataforma, vai nos passar um resumo, um pequeno resumo, algo que chamou a atenção do conteúdo da live, para a gente ter a ciência ali que você assistiu, que você participou, que você, de alguma forma, refletiu sobre o que foi discutido nas lives. É importante dizer que para a certificação desse curso, que tem uma carga horária de 180 horas, a frequência é de 75%. Pode passar, Edvanda. Vamos ao conteúdo, então, do curso. Você pode passar, Edvanda, que agora eu já estou preocupada com a live da professora Rita. Então, nesse módulo 2, que trata dos fundamentos da atenção precoce, né, dos marcos que determinam esse modelo de atendimento às infâncias, a gente vai falar de parentalidade positiva e resiliência, vai falar da família como sistema de apoio e de aconselhamento profissional. No módulo 3, nós teremos a avaliação e o diagnóstico das crianças com deficiência. É importante salientar que, nesse momento, a gente não olha somente para o laudo ele é só um dos instrumentos que nos norteiam em relação às deficiências das crianças, então a gente vai estar pensando estratégias pedagógicas de avaliação, né? Então, instrumentos pedagógicos de avaliação das nossas crianças. Relatórios e comunicação entre profissionais, como fazer esse diálogo, às vezes muito, muito complexo, né, com os profissionais da saúde, com os profissionais da assistência, como fazer essa intersetorialidade funcionar para que as crianças sejam atendidas em todas as suas esferas, em todas as suas necessidades. Identificação de transtornos e deficiências também é um dos assuntos que vamos estar discutindo no módulo 3. Pode passar. O 4 é técnicas e recursos de intervenção. Eu estou falando aqui das disciplinas, né? O módulo é intervenção na atenção precoce. Então, as técnicas e recursos de intervenção, o que a gente chama de intervenção? Será que é a mesma coisa que os terapeutas, né, que os profissionais da saúde nomeiam? Será que a gente usa essa mesma estratégia dos profissionais da saúde? Então, é isso que a gente precisa discutir. Muitas vezes a gente tem visto formações onde os profissionais da saúde são chamados a dialogar com os profissionais do AE, como se os profissionais do AE tivessem o conhecimento necessário para desenvolver determinadas intervenções. Então, a gente pretende, nesse curso, discutir isso. Até que ponto o profissional do AE precisa saber, até que ponto ele precisa ir, né, de encontro aos profissionais da saúde para atender pedagogicamente as nossas crianças. Ação em contextos de risco biológico, social e escolar é uma outra disciplina, e trabalho em equipe multidisciplinar. Então, nesse momento aqui é que a gente vai estar tentando dizer quais profissionais devem estar associados no atendimento às crianças. E aí é importante já dizer que nós não defendemos os profissionais da saúde dentro da escola, nós defendemos que as crianças sejam atendidas da mesma forma que elas são atendidas na escola, pelas questões pedagógicas, ela seja atendida na saúde, pelas questões da saúde, na assistência, pelas questões da assistência, e assim sucessivamente. Pode passar. Edvander. O módulo 6, eu já vou adiantando aqui antes mesmo do Edvander trocar de tela, que vai tratar da escrita, né, que eu já falei anteriormente para vocês. Pode passar, Edvander, porque acho que faltou esse slide mesmo. Vai falar do registro das experiências dos cursistas, ali utilizando as técnicas e formas da academia mesmo, pensando nas normas da ABNT, nas citações diretas e indiretas, no diálogo e na discussão com os teóricos que embasaram o curso, enfim. A ideia no relato de experiência, como a gente está chamando inicialmente, pode ser que o nome seja alterado, né, para artigo ou algo do tipo, mas a ideia é que vocês escrevam mesmo e a gente conheça como vocês estão desenvolvendo ou como vem se dando esse atendimento nos municípios. Pode passar, Edvander.
As lives com os autores do módulo, já expliquei, os fóruns, estudos domiciliares também já falei, atividades presenciais e acompanhamentos também. Esse slide vai ficar na plataforma, vocês vão poder baixar, ter acesso, tirar dúvidas, fazer perguntas para o tutor, AD, que ele vai estar conosco, tirando as dúvidas, e aí a gente continua esse diálogo lá pela plataforma. Pode passar. Os teóricos que nos acompanham, a gente tem Mantuan, que é a nossa referência em educação inclusiva, Vygotsky, que é a nossa referência no desenvolvimento da criança, ele juntamente com Piaget, Vallon e outros autores renomados que traz essa concepção da questão do desenvolvimento infantil. A gente vai encerrando, professora Geni Lustosa, que vocês conhecem, professor Alexandre Mapurunga, que hoje está diretor no Ministério da Educação, entre outras, a gente traz também os autores que discutem a pedagogia das infâncias. Além dos autores, nós vamos estar embasados pelos marcos teóricos e legislativos, que são Constituição Federal, Política da Educação Especial de Atenção à Primeira Infância, a Política da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a Resolução do Conselho Nacional de Educação, número 4/2009, o Parecer 50, que trouxe muitos debates, né, para essa questão do atendimento educacional especializado, e vamos também estar discutindo a Lei Brasileira de Inclusão, que é um dos maiores marcos na questão da inclusão das pessoas com deficiência. Ok, Edvanda? E o resultado esperado, a gente espera que os cursistas aprimorem suas práticas, né, de atendimento, de atenção às crianças, pequenas e bem pequenas, tenhamos uma formação que seja crítica, mas ao mesmo tempo que seja reflexiva, que traga subsídios para que os professores possam refletir criticamente sobre suas práticas pedagógicas, quando essas práticas pedagógicas se dão no modelo caritativo ou no modelo biomédico, que a gente possa refletir sobre essa prática que é excludente e, no lugar, colocar uma prática que seja inclusiva, baseada no modelo social da deficiência. Também teremos produção, né, de materiais científicos, e aí é bom que a gente reiterar que a maior produção vem de vocês, cursistas, a partir de todo o conteúdo que vocês viram nesse curso, colocar isso no papel, discutir as práticas pedagógicas que vocês desenvolvem no município de vocês, trazendo essa discussão para a academia. É isso que a gente espera. Essas produções se tornarão e-books, como eu já falei anteriormente. Pode passar, Edvander. E agora, com muita alegria e admiração, ela sabe da admiração que eu tenho pelo trabalho que ela desenvolve lá em Pelotas, tive a oportunidade de conhecer esse trabalho por 2 vezes que estive lá, a professora Rita Cóssio, que nos é uma pessoa muito cara e muito querida. Seja muito bem-vinda ao nosso curso, professora Rita. Obrigada, Sueli, também pelo curso, parabéns a você, Geni, pela organização deste maravilhoso curso. Tenho certeza que todas as pessoas que aqui estão irão aproveitar imensamente, e o formato que vocês criaram também de forma excelente. E obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Posso já começar a me apresentar? Está Sim. Ótimo. Então, eu sou a professora Rita Cóssio, é um prazer estar aqui com todas as pessoas que aqui estão e ascenderam ao curso da Universidade Federal do Ceará. Sou mulher de pele clara, com mais de 50 anos, cabelos curtos e escuros, uso óculos de grau de aros pretos, visto uma blusa vinho com um casaco cinza, porque aqui está muito frio, e tenho ao fundo paredes brancas e armários de livros. O meu sinal, criado pela comunidade surda, é o R colado ao coração. Então, é uma alegria muito grande estar aqui presente, sentir um pouquinho dessa sensação de estar aí com vocês nessa querida universidade e nesse curso tão bem organizado, de tanta importância e com a qualidade que eu sei que a equipe da UFC e de todos os parceiros certamente trarão. Também a questão
da minha temática, que é muito cara a todos nós, né? Educação infantil, atenção precoce, como muito bem falou a Geni, a Sueli, muitas vezes não prestamos tanta atenção como deveria ou poderíamos às creches, às pré-escolas, nesses apoios, nesse desenvolvimento tão necessário, então importante nesse período da vida. Então, eu fiz algumas análises, né, algumas formas de diálogo para esse primeiro momento, para essa primeira disciplina mais teórica do curso, mas gostaria que fôssemos também fazendo os diálogos. Eu vou tentar, ao mesmo tempo, olhar aqui o chat, né, ou que as colegas me passem algumas questões. Eu sei que é uma primeira, muitas vezes, de conceitos, de formas, eu vou tentar trabalhar de uma forma que seja mais agradável para todos, mas fiquem à vontade para perguntar, para conversar. O primeiro slide que eu preparei tem esse provérbio que já é conhecido de todos vocês, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E é o sentido da disciplina, é o sentido do curso, é o sentido da minha fala. Não podemos pensar nas crianças isoladas do seu contexto, da sua cultura, não podemos pensar as comunidades, as suas famílias, sem analisar as suas diferentes realidades e territórios. Nós colocarmos, por exemplo, o público apoiado pela educação especial, que é o mote, na mesma questão, como se todos fossem iguais. Todas as crianças com síndrome de Down, todas as crianças autistas, fossem elas todas iguais. É claro que nós estudamos as questões específicas do autismo, das deficiências intelectuais, né, das deficiências motoras, visuais, auditivas. Mas, ao mesmo tempo que pensamos sobre isso, temos que pensar que elas provêm de uma cultura, de uma família, de um bairro, de uma cidade e de um país que é educador. E que devemos pensar que somos todos educadores dessas crianças. Por isso esse provérbio é tão significativo quando iniciamos um curso que pensa a educação infantil e pensa a atenção precoce. Não será somente a escola, não será somente os profissionais do AE, não serão somente esses profissionais, não serão somente os profissionais da saúde ou da assistência social, como citou a Sueli, e não serão somente as famílias, embora elas sejam o princípio de vida dessas crianças. Nós precisamos de todos e todas juntas, de todas as pessoas, pensando na criança e não a dividindo em pedaços, como muitas vezes vemos em algumas práticas e alguns sentidos. Então, o primeiro slide traz esse excerto de um documento da Unesco, que diz que o atendimento à primeira infância é um processo complexo. É um processo complexo quando a gente pensa nas infâncias, nas suas realidades, nas suas singularidades, mas também nos princípios do desenvolvimento, como já foi falado, e todos os outros princípios que envolvem uma criança, uma pessoa numa determinada sociedade. Nós temos diferentes políticas no nosso contexto brasileiro, temos políticas muito potentes que precisam ser articuladas, temos setores governamentais, não governamentais, dedicados à questão da infância, mas, ao mesmo tempo, precisamos pensar sobre eles. Então, são setores que pensam a educação infantil, e o plano nacional, e assim por diante na educação, mas também na área de saúde, com todos os programas vinculados à primeira infância, saúde materno-infantil e por aí vai. As questões alimentares, as questões de assistência social, os direitos e proteção da criança, assim como temos legislações extremamente potentes, como temos programas muito potentes e setores em todos os órgãos nesse país, que é um país dinâmico e também complexo, e que tem uma gestão federal e tem os seus entes federados, que são os municípios e os estados, e que organizam também esses serviços nas diferentes instâncias.
Então, esses serviços de atendimento à primeira infância têm que considerar todos esses aspectos. Não é só pensar, bom, aquela criança tem determinado diagnóstico e isto será o mote de todos os serviços. Não, ele será um dos princípios, mas não o. Nós temos que pensar todos os outros aspectos que envolvem uma criança, que envolvem a infância. Desde a questão das licenças parentais, os direitos das pessoas cuidarem dos seus filhos, ao trabalho da mulher e do homem, mas principalmente da mulher, porque ela é que muitas vezes fica ao encargo dela, a igualdade de oportunidades para mães e pais, as questões socioeconômicas das famílias, as situações de vulnerabilidade dessas famílias, as ações e responsabilidades de todos os órgãos, de todos os olhares, de todos os princípios e todos os sistemas. Quando se fala aqui em sistemas, nós estamos falando também dos sistemas escolares, do sistema daquela escola e até mesmo daquela turma. Todos precisam pensar que a criança que está ali matriculada, ela parte de todo esse contexto. Desde o macro, onde nós vivemos, onde estamos, que país estamos, que língua falamos, aos outros contextos da sua língua, da sua comunidade, do seu grupo social, da família, se essa família frequenta determinadas instâncias do seu bairro, religião, clube, se tem sistemas de apoio familiar para a educação dessa criança, para a criação dessa criança, se tem apoios econômicos e sociais para prover tanto o sustento, alimentação, saúde, condições de vivência, de moradia para essa criança. São princípios muito importantes e que vão, de uma forma ou de outra, interferir e criar fatores intervenientes, como a gente chama, para o desenvolvimento dessa criança, para as aprendizagens dela. E por isso, quando a gente pensa nessas políticas, né, eu só citei algumas, ali no caderno tem mais algumas, mas também temos muitas nos 3 campos, e em todos os campos das políticas brasileiras, né? Tanto as políticas de saúde, quanto de educação, quanto de assistência, nutrição, né? E temos algumas principais, mas nós poderíamos entrar desde a Constituição de 88 e assim por diante, a própria LBI mais recente, mas vamos pensar nessa questão da infância. Então, em 2016, nós tivemos o Marco Legal da Primeira Infância, né? E em 2024, as diretrizes para essa Política Nacional da Primeira Infância, onde nós temos termos que são muito caros a todas as políticas, que são as intersetorialidades, a atenção integral, né? Os cuidados e os direitos. E, mais recentemente, a Política Nacional do AEE a crianças de 0 a 3 anos, alterando o marco legal da primeira infância, trazendo esse princípio também do AEE, e que precisa ser normatizado, ser organizado, também para entendimento do seu funcionamento. E para dar conta dessa política, foi criada uma ideia de uma comissão para analisar os programas e as práticas, né? E a própria legislação. E temos programas, porque é importante nós pensarmos que quando analisamos políticas, né, nós estamos analisando políticas de Estado e políticas de governo. As políticas de Estado são essas que perpassam governos, como a própria Constituição, a LDB, a LBI, os marcos legais, essa Lei 14.880. E depois, elas precisam ser ressignificadas nas políticas de governo, sejam elas federais, estaduais, municipais, ressignificadas. E muitas vezes são ressignificadas através de programas para atender as políticas de Estado, essas políticas macro, que percorrem todo o Estado brasileiro. São políticas que organizam o Estado brasileiro, assim como vocês conhecem as políticas e ordenamentos que organizam a educação, em especial na perspectiva da educação inclusiva no contexto brasileiro. A PNPEI como política e também os seus ordenamentos, né? Tipo a legislação de 2009, 2011 do AEE, a própria LBI de 2015, todos esses
essas políticas que depois vão ser ressignificadas nos seus contextos micro, que são as políticas de governo, e mais ainda no contexto micro, que é o da escola, né? Então, por exemplo, essa ideia da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, como que ela será organizada naquele município e depois como será organizada naquela escola, né? Com a matrícula, como será feita a matrícula orientada, como será a distribuição de turmas, a avaliação, os critérios, todos esses, os apoios que aquela escola ou aquele sistema vai contar com a EE, vai contar com sala de recursos, vai contar o que vai acontecer naquele contexto. E na primeira infância também temos programas federais e também programas específicos de cada estado e município, como nós temos esse programa maior, que é o Criança Feliz, e temos aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, vinculado a ele, o Primeira Infância Melhor, e entre tantos outros que o que nós não temos no Brasil, no meu ponto de vista, que também faço um estudo das políticas públicas, gosto bastante dessa área, nós não temos uma carência em termos de políticas e de ordenamentos legais. Nós precisamos que eles se efetivem, sejam articulados e também compreendidos e até monitorados, muitas vezes, né? E até aprimorados nos seus ordenamentos de efetivação para as redes, né? Assim como temos princípios, né, com a base, os princípios da educação infantil, que também precisam ser estudados e ressignificados. E partindo, além dessas questões das políticas, que elas vão nos dar um norte e vão nos apoiar em muitos sentidos, eu trago uma fala de um pediatra do desenvolvimento muito importante, que foi muito significativo, talvez um dos grandiosos pediatras do desenvolvimento. Ele se dedicava a pensar o desenvolvimento e a própria atenção precoce na infância, que é o Dr. Ricardo Halper, que ele diz assim, que aquilo em que a criança se transforma, na sua transformação de desenvolvimento, não é só da criança. E aqui podemos pensar em Vygotsky, né? Nem apenas dela com a sua experiência, pensando em Piaget, mas é a combinação entre a criança, a sua experiência e o seu contexto. E esse modelo transacional, sistêmico, intersetorial que eu estou trazendo para vocês, considera a criança como parte de um ambiente de interações sociais, que vai potencializar e minimizar outras questões e vai apoiar algumas, vai trabalhar outras, não no sentido do déficit, como nós vamos ver na sequência. Então, o nosso papel, né, como sociedade, como professores, como gestores, como articuladores e como professores do AE, professores da sala de aula, famílias, é pensar nesses sistemas para que possamos prover, apoiar, construir e assegurar o desenvolvimento da criança. Então, o enfoque que eu trago é desenvolvimental, sistêmico, transdisciplinar, né? Para que vocês pensem sobre isso. Que nós temos que apoiar a criança em todas as suas dimensões. Não basta no sistema, por exemplo, de saúde, lá naquela unidade básica, nos trabalhos de apoio neonato, que nós façamos análise de desenvolvimento somente do perímetro cefálico, peso e altura, quando temos no Brasil uma caderneta da criança que é potente, que é fantástica e que nos indica muitos princípios para as famílias, para nós professores, para o sistema de saúde, que muitas vezes não são trabalhados. Não se tem aquele acompanhamento desses desenvolvimentos nas suas diferentes dimensões. Centramos na biológica somente, peso, altura e perímetro cefálico, saúde geral do bebê. E não pensamos nas questões linguísticas, cognitivas, motoras, sociais, culturais e psíquicas, que não são só da família e da escola, mas de todos os sistemas, esse acompanhamento, por isso mesmo as políticas públicas.
E não e aqui eu gostaria que vocês entendessem e me ajudassem a pensar sobre isso, e que não é centrada no déficit somente que a criança traz. Então, a criança tem um diagnóstico, e este diagnóstico vai falar por ela? Não, ela não pode ser sombreada pelo diagnóstico. A criança é muito mais além do seu diagnóstico, e claro, também é um norte, mas ele não é o único norte, porque tem outras questões, inclusive a neurociência, que eu trago pequenos aportes aqui, nos ajuda nesse sentido com a neuroplasticidade, né? Que nós podemos construir novas conexões, que nós podemos construir através da cultura, dos contextos cotidianos, construir essas outras estruturas que vão, muitas vezes, alavancar desenvolvimento. E não, mas também podem, essas mesmas estruturas, não prover e limitar o desenvolvimento da criança, como muito bem trazia o Dr. Ricardo Halperin, e também muitas das suas obras e de outras obras, né? Que não será qualquer intervenção, não será qualquer programa, não será qualquer ação, porque muitas ações, muitas situações não percebidas, elas podem gerar fragilidades, né? Nas crianças, nas famílias, até mesmo nas escolas, se não forem bem pensadas, bem analisadas, bem compreendidas. Então, o intervir precocemente, independente do diagnóstico formal, é um primeiro ponto. Nós, na escola, nós não precisamos, numa educação infantil, numa creche, esperar que todo o processo diagnóstico, que muitas vezes demora 2, 3 anos, aconteça para já pensar nas nossas práticas pedagógicas. Porque, por exemplo, um bebê, ele está com 18 meses e não pronuncia nem as primeiras lalações, bom, é uma questão linguística. Eu já vou pensar sobre isso. Não firmou a cabecinha com 6 meses, não conseguiu sentar. Nós já vamos começar a criar estratégias. Muitas vezes são estratégias para a turma inteira. E, bom, claro que sim, é que eu não estou desconsiderando que é muitas vezes necessário esses serviços de apoio, para isso a sociedade precisa prover, né? Por isso a sociedade precisa prover. O que eu não posso é esperar, porque nós sabemos que qualquer dia é dia em termos de desenvolvimento, em termos de cognição, em termos de cultura e de todo o resto que envolve a criança. Então, nós podemos nos potencializar, nos fortalecer, e depois o diagnóstico vem. E nos ajuda com serviços de saúde, porque a escola pedagógica, ela não vai ser terapêutica. Muitas vezes a própria família espera isso, né? Que a escola seja terapêutica, a escola seja tudo. Na verdade, não somos. Nós precisamos dos demais serviços, e para isso eles existem, os sistemas públicos. Nós temos o maior sistema público do mundo de saúde, né? Nós temos o maior sistema público de educação. Em outros países, esses sistemas não são tão fortes quanto aqui. Podem ser bons, tanto quanto, mas não tão fortes. Mas é preciso agilizar, é preciso discutir, é preciso tratar isso, porque senão acaba ficando a escola sozinha, assim como a família, que é o que muitas vezes nos move para criar programas e estratégias, como este que nós estamos conversando aqui. Porque não é possível a professora ficar sozinha, a criança ficar sozinha e a família ficar sozinha. E muitas vezes, quando se consegue esse atendimento, e eu falo pela nossa questão local, às vezes 1 ano, 2, esse atendimento será fragmentado. E nós não ficamos sabendo, como escola e como família, o que está acontecendo nos atendimentos, né? E nós não conseguimos dialogar sobre isso. E por isso esse programa aqui, essa análise da atenção precoce, intersetorial, transdisciplinar, sistêmica e desenvolvimental, para que todos pensem, se preocupem com a criança, e não repartindo em pedacinhos. Então, hoje é a fono, mas que não conversa com a
terapeuta ocupacional, que não conversa com a psicopedagoga, que não conversa com a professora de AE, que não conversa com a professora da sala, não conversa com a família. E aí? Mas essa criança, e eu botei naquela primeira imagem, ela precisa de todo mundo, mas precisa ser compreendida como uma pessoa, e não como diagnóstico e partes, né? Porque aí saímos do modelo médico para o modelo social da deficiência, entendendo as possibilidades que essa criança apresenta, não só os déficits. Mas também prover, nós precisamos intervir precocemente, criar sistemas e, ao mesmo tempo, fortalecer a própria educação infantil. Se nós, na educação infantil, nas creches e nas pré-escolas, trabalhássemos também todos os aportes do desenvolvimento, muitas coisas estariam sendo trabalhadas desde sempre, né? Por exemplo, se nós trabalharmos a questão da linguagem, não quer dizer que aquela criança que precise de uma fono no futuro vai deixar de precisar, não é isso. Mas eu vou também trabalhando. E muitas vezes a criança nem vai precisar de diagnóstico e nem está em vias de diagnóstico, mas são todas as crianças em desenvolvimento de uma turma que eu preciso pensar, né? Para isso, temos todo esse trabalho colaborativo do AE com a sala de aula, desenho universal e tantas outras que nós precisamos fazer quando pensamos sobre isso. E prover esses fundamentos para os atendimentos. Por exemplo, aqui nós temos dificuldades com o documento que encaminha, né? Que encaminha as crianças para o serviço de saúde, que das escolas para o serviço de saúde. Sim, aqui no Rio Grande do Sul também temos, que se chama um GERCOM, um sistema. Mas temos dificuldade no preenchimento que a escola faz, que a família faz, que a UBS faz. Então, estamos trabalhando atualmente para criar, dentro de uma comissão intersetorial que criamos, instrumentos que possibilitem que a família seja clara, a escola também, a unidade, quem acompanhou a criança, né? E que depois, quando vai para o atendimento multidisciplinar, já se saiba. Porque o que acontece também com os atendimentos, Jacinta? O encaminhamento vai sem uma ordem, sem uma organização. E aí, chega lá, não sabe, e mandam para um profissional, para o outro, 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 para o outro. E até chegar aquele que realmente ela precisa para ser atendida. Muitas vezes para um diagnóstico, ou já com diagnóstico, para um atendimento especializado. E isso demora muito. Volta lá para a UBS para esclarecer, aí vai de um profissional para o outro, vai encaminhado de um para o outro, né? E aí nós sentimos essa grande dificuldade. Porque não vai haver nunca profissionais suficientes para nenhum atendimento, Jacinta. Por mais que os municípios consigam, se as famílias não forem potencializadas, se os programas não forem potencializados, se esses encaminhamentos não forem muito bem feitos, se nós não entendermos a escola dentro dessa rede de apoio, e assim como a família, a UBS, todos, nós vamos estar sempre atendendo às emergências e correndo atrás da máquina. E sim, Jacinta, ficar abandonados à própria sorte, como são os professores da educação infantil, muitas vezes. Assim como as famílias, muitas vezes, que não compreendem nem o que está posto, né, no diagnóstico. Então, é necessário que a gente consiga entender que as políticas estão lá, mas elas precisam se efetivar nos diferentes contextos, nos diferentes sistemas. Porque cada escola de educação infantil, na sua região, no seu bairro, tem um serviço. Tem o serviço de saúde, tem o serviço de assistência social, né, os núcleos que atendem as crianças, que são encaminhadas, mas eles precisam dialogar e conversar entre si. E este é o princípio da atenção precoce. E trazendo de novo os conceitos da neuroplasticidade, nessa urgência que temos de trabalhar o desenvolvimento, e não só nos profissionais de saúde, gente, nas famílias e na escola. Nós precisamos compreender o desenvolvimento como o nosso mote principal. Tanto autores como Lúria,
Vygotsky, Bronfenbrenner, que é o autor que nós nos apoiamos aqui, vão trazer isso, que não existe uma definitude nas aprendizagens e no desenvolvimento, se pensarmos nas conexões neuronais. Mas são imprescindíveis ações que percebam a criança como um todo, e não como um corpo, ou uma área específica, mas as possibilidades, vivências, culturas, habilidades, e não só seus déficits. Quando nós pensamos que só a questão da criança e da saúde resolveria o nosso problema, nós estamos deixando de perceber, e que não estou desconsiderando, que isso sejam problemas, questões importantes, mas eu não posso só colocar nisso, porque muitas vezes os professores nos colocam depois do diagnóstico, mas vamos pensar o seguinte, colegas. O que nos dirá o diagnóstico? Eu não estou aqui questionando a necessidade dos atendimentos que são da área de saúde. Mas quando vocês recebem o diagnóstico na escola, aquele documento, depois de todo o percurso, chega ali, na escola, está ali. O que acontece com esse diagnóstico? Precisa todos os atendimentos, sim, mas é a área de saúde. Agora pensem, lá dentro da escola, o que acontece na escola com o diagnóstico? Quando se chega com o papel. O diagnóstico, gente, ele, para nós, dentro da prática pedagógica, ele é mais pelas questões dos direitos. E eu que trabalho há muitos anos com crianças autistas, jovens e adultos autistas, posso dizer isso para vocês. Se eu recebo um documento que diga ele é transtorno do espectro autista F, tal, nível 2 de suporte. O que esse nível 2 de suporte vai dizer a mim para a minha prática pedagógica? Eu vou pensar várias questões, porque vamos pensar assim, o autista nível 1 de suporte, tá? O autista nível 1 de suporte, ele tem suporte sempre nível 1, que precisa de pouco suporte. E eu vou trazer um exemplo. Um jovem autista que tinha o seu trabalho, que desenvolvia o seu trabalho, a sua vida social, tranquilo, graduado, e ele foi redimensionado para um trabalho fora da sua cidade. Não conhecia a cidade nova, e ele era nível 1 de suporte. Não conhecia a nova cidade, não conhecia o local onde ele ia trabalhar. Quando ele começou a colocar os equipamentos, houve uma falha nos equipamentos. E ele se desorganizou. E naquele momento ele precisou de suporte 3, porque ele se desorganizou de uma forma. Então, assim, o que acontece na sala de aula também? A criança de suporte 2, ela todo o tempo ela é um suporte muito forte ou não? Então, assim, nós temos que pensar também como ele vai fazer o seu trabalho a partir disso, ou independente disso, ou a partir disso. Porque nós temos que conhecer, como diz a Isabela, que conhecer a criança, conhecer a sua cultura, conhecer o seu espaço, conhecer as suas habilidades, articular com o serviço, sim, articular com a fono, com quem precisar. Mas na nossa prática pedagógica, pensar na nossa creche, na nossa pré-escola, como eu posso também prover esse desenvolvimento, e que eu digo aqui que a neurociência nos auxilia tanto, porque o trabalho pedagógico, o trabalho de intervenção, o trabalho que vocês propõem para as crianças são fatores de desenvolvimento. Como a família lida com seu filho,
nas atividades cotidianas são fatores de desenvolvimento. É importante se caracterizar isso. Na praça, a criança brincando, no recreio, a criança entrando na escola, a criança convivendo com vizinhos, a criança é fator de desenvolvimento. Todos os momentos cotidianos são fatores de desenvolvimento, né? E aí, a professora da escola, as famílias, vão se apropriar, como vocês vão se apropriar aqui, neste curso e em outras tantas formações que vocês vão fazendo, né? Vão se organizar para preparar as estratégias, mas também essas estratégias naturais dentro dos seus contextos sociais, das estratégias naturais da criança, da vida natural da criança, né? E o que envolve, então, né, pensar na questão da neurociência, né, na questão, nessa questão do desenvolvimento, não pensar no aluno como só uma questão da deficiência, não pensar ele só como aluno ou só como pessoa com deficiência, né? Mas criar práticas que promovam o desenvolvimento, estimulem, oportunizem em todos os seus aspectos, nos contextos naturais e sociais, né? E aí, pensar nesses 4 termos que eu trago da neurociência, poderia ser uma aula inteira, né? Só sobre esses aspectos dos fundamentos neurobiológicos e neurocientíficos. Mas, na verdade, não é para se pensar que essa questão vai cumprir todos os aspectos, por isso eu falo contextos naturais e sociais. Mas entender, primeiro, o desenvolvimento, a partir de quais critérios, quais fundamentos, né? Então, o próprio Vygotsky, o Bronfenbrenner, que para nós na intervenção precoce, na atenção precoce, é uma sustentação teórica. Compreender a neuroplasticidade, que é aquela capacidade que todos nós temos, de construir conexões neuronais novas, de fazer caminhos de aprendizagem, de criar estruturas de aprendizagem em situações que não são limitantes, como, por exemplo, pensar a criança com paralisia cerebral não vai aprender, porque ela tem paralisia cerebral, ela não vai aprender nada. Na verdade, a paralisia cerebral é muito mais da questão de comunicação oral e de questão motora, mas mesmo assim, nós estamos como uma criança ou um jovem, um adulto, que tem outras formas. E para isso temos a tecnologia assistiva, o suporte dos recursos, das ponteiras de cabeça, dos prensores de mão, para auxiliar essa pessoa naqueles movimentos em que ela não consegue. Mas, por outro lado, no momento que a gente considerar que ela não aprende, deixa lá, nós estamos, muitas vezes, privando um desenvolvimento neuronal, umas conexões neuronais que vão ser muito importantes para ela, para todos. E não esperar que ela cure a sua paralisia cerebral para ser ensinada. Né? Não podemos pensar isso. Que aquela criança com síndrome de Down vai deixar de ser síndrome de Down para estar na escola. Gente, esse movimento que pensava na questão do déficit e da deficiência de forma exclusiva era o movimento da integração, que no mundo se modifica nos anos 60, no Brasil começa nos anos 90, e tem aquele start muito importante na PNP de 2008, né? Que é essa ideia de que nós, como sociedade, como escola, como família, como sociedade como um todo, pensar como potencializar e como construir essa educação inclusiva a partir das singularidades, e não colocando em formato, mas a partir das singularidades, né? Então, e muito bem, Ivonete, todos os espaços, eu estou gostando muito, viu, Laila, também, traga isso, né? As suas questões, e vamos conversar sobre elas. Eu estou um olho aqui, um olho aí, daqui um pouco
vou começar também a trabalhar. Mas é isso também, Ivonete. Em todos os espaços e tempos são favoráveis ao desenvolvimento, do zero para a vida inteira. Né? Porque nós também estamos, mesmo que a gente já esteja numa idade de involução, né? Porque nós temos um período macro de desenvolvimento, que vai do zero até os 25, depois temos um platô, que é o adulto jovem, e depois nós começamos, né, o processo. Eu já estou bem aqui, né, nesse processo, mas também estou em desenvolvimento, porque eu mantenho as minhas questões cognitivas, físicas e em ação, as minhas atividades de grupo, meu contexto social em ação. Então, pensar, né, que aquela situação daquela criança que tem uma deficiência, que tem um diagnóstico, é definitora da vida dela, isso não vai acontecer para nós. E entendo a sobrecarga dos professores, entendo que todos nós precisamos nos mobilizar, e por isso estamos aqui, para pensar que nós temos que ter políticas públicas potentes. E para isso vocês estão aqui, para também fazer essa formação e para também ter esse olhar de pensar formas, porque eu tenho um ditado que eu sempre digo aqui para o meu grupo: nós estamos com mais de 200 professores nesse nosso programa de atenção precoce, uma média de 300 e poucos professores no programa. E aí o que a gente sempre conversa, e as realidades são essas, são difíceis, precisamos de mais tempo do professor de AE, precisamos mais tempo de várias coisas, né? E o que eu digo? Nós temos dois caminhos aqui numa vertente freiriana, né? Nós temos a queixa e temos a demanda. Se eu ficar aprisionado na queixa, eu me paraliso e não consigo. Se eu entender a realidade como demanda, eu vou atrás e vou lutar para mudá-la. Então, existem legislações potentes, mas não estão na prática? Vamos lá. Existem contextos e programas potentes que não estão se articulando o suficiente? Vamos a eles. A inclusão, e aí também pensar na inclusão como conceito filosófico e a prática da inclusão não estão combinando em todos os sentidos, em todos os locais? Vamos a elas. Vamos discutir. Vamos discutir que rede de apoio é essa. E aqui, eu não conheço profundamente os territórios de vocês, mas conheço aqui, e temos diferenças, muitas vezes até entre municípios e estados. Um tem profissional de apoio, outro chama de cuidador, outro chama de tutor. Até isso, agora o MEC também criou uma estrutura, né, de organização legal para poder normatizar um pouco esses serviços, né? E aí, um outro conceito importante que a gente tem que estudar e tem que pensar nesse aspecto de prover possibilidades de desenvolvimento para as crianças em todos os espaços, e o espaço educacional, a educação infantil, é uma das principais, né? Não, é uma das principais, a educação infantil junto com a família é a principal, um dos espaços principais. E aí, Vygotsky nos traz esse conceito interessante das compensações. E aqui, quando a gente fala de compensação, eu não estou falando de compensar o que falta, tá, gente? É um conceito vygotskiano. Dessa compensação como rotas de aprendizagem, como caminhos. Então, eu vou citar um exemplo, por exemplo, olha, de uma criança com cegueira, né? Uma cegueira de nascença. Ela nunca conseguiu utilizar esse sentido da visão. Mas tem que pensar que o cérebro, os nossos processamentos, todos os processamentos estão no cérebro, tá? E a visão só capta a imagem, o processamento das imagens está no nosso cérebro. Então, se eu pensar que uma criança que não tem visão, que não enxerga, tem a cegueira, é cega,
não vou dizer é cega. Que ela não vai conseguir aprender, que não vai conseguir nada porque ela não vê, não é verdade. Porque ela vai diretamente buscando essas compensações se o meio auxiliar, se o meio também favorecer. Se, por exemplo, as estratégias familiares forem dinâmicas, se não deixarem ela a própria sorte, se na escola também se apelar para os demais sentidos, da audição, do tato, ela vai se desenvolver. E essas rotas de aprendizagem delas, da pessoa que mais adiante será, pode usar o braille, pode usar audiodescrição, serão fatores de aprendizagem para ela, né? Então, é necessário que a gente pense o que envolve esse nosso trabalho com crianças em desenvolvimento, pensando além do fato de ser aluno, e sim pensando que é um sujeito, que tem uma história, que tem uma cultura, que tem um cérebro, que tem uma possibilidade de avançar e se desenvolver. E aí nós trazemos rapidamente os conceitos, e eu já estou me alongando, né, da intervenção precoce na infância, que mundialmente é tratada assim, né? Essas políticas e essas práticas da intervenção precoce na infância, que este curso vai permear também, elas não são uma novidade, elas vêm de muitos anos 60, em contexto, né, americano e europeu e etc., e muitas vezes não só de pesquisadores. Nós aqui no Brasil, começamos como grupos de pesquisadores pensando sobre isso. Mas existem políticas já em muitos países, tá, que se construíram em políticas públicas, como, por exemplo, em Portugal, que tem essa obra que eu coloquei aqui a figura para vocês, que é onde a gente se pauta também para o nosso referencial. E eles têm uma política há mais de 20 anos, e começou pequena, começou com pesquisas, e essa política trabalha com todas as crianças a partir do zero. E foi uma luta para conseguir que fosse política nacional. Não foi simples, não foi fácil, foi uma demanda, como eu coloquei ali, né? Que as pessoas precisavam, as famílias precisavam, as escolas precisavam, então começou esse trabalho. E essa intervenção precoce, esse modelo de terceira geração, que a gente chama já na questão da pesquisa, ele se apoia em 3 modelos de desenvolvimento que eu tenho certeza que vocês vão aprofundar e estudar muito bem, de desenvolvimento. Não só também aqui, todos, principalmente Bronfenbrenner e Vygotskiano, mas também nessa análise macro de contextos. Então, o primeiro deles é o modelo transacional, né, de Samaroff e Chandler, conhecido, e com certeza vocês vão ouvir falar mais ainda. O modelo da ecologia do desenvolvimento de Bronfenbrenner, que particularmente penso que todos nós deveríamos estudar muito sobre ele, né? E também o modelo centrado na família de Dust. Então, nós temos Samaroff, Chandler, Bronfenbrenner e Dust, que são suportes muito, muito, muito potentes para essa ideia da prática e intervenção precoce. Começando rapidamente por Samaroff, que ele diz o seguinte, que as características biológicas que estruturam a forma como o ambiente é experienciado pela criança. Bom, então é o meu biológico que eu vai colocar no ambiente e nas experiências, mas são as estruturas sociais e técnicas da cultura que elas se inserem, que são fatores de desenvolvimento. Assim como as características psicológicas das crianças, resultante dessas estruturas todas. Tá? Então, pensem, o biológico em contato. Então, não é o biológico só, e o contexto social, mas a interação entre eles, principalmente as questões da cultura, as estruturas sociais, que vão se organizar para criar tanto o desenvolvimento quanto as características da criança. O segundo, esse modelo maravilhoso do Bronfenbrenner, né, o modelo ecológico e biológico, que traz exatamente o que a Regina Nascimento coloca ali. Muito obrigado, Regina.
que traz o Bronfenbrenner, né, nesse contexto todo. Desde a questão macro que a gente falou, do país, do estado, do município, da família, da cidade, do bairro, da escola, dos profissionais da saúde, das ausências da saúde, dos apoios que se tem como estrutura ecológica. E eu não gosto tanto do Bronfenbrenner só porque eu sou de um campo de formação que gosta dessa questão de modelo bioecológico e ecológico. Não, é porque a potência da teoria dele é muito forte nesta ideia das interfaces entre sistemas. Então, não será o professor sozinho, o professor de AE sozinho, a família sozinha, o serviço de saúde sozinho, ou a criança sozinha, todos. E aí ele diz que esses sistemas interrelacionados e hierárquicos de força, né, exatamente, Vivian, muitas vezes nós ficamos atrelados a eles sem que nós tenhamos também nossa compreensão de que temos um saber e não podemos ser capturados pelo saber médico em tudo. Nós também temos um saber que precisamos dialogar, né? E nesse sentido aqui, dessa questão bioecológica e sistêmica, nós temos a pessoa, mas ela como protagonista. E analisar todo o contexto, todos os aspectos, todas as interações que vão interferir no seu desenvolvimento ao longo do tempo. Depois temos o Dust com a questão da família. Por que a família? Né? Porque e muitas vezes a família não aceita, não ajuda, mas a aproximação da família, o respeito e o fortalecimento da família. Porque a família está antes, durante e depois de nós. E ela tem uma interferência direta, né? No desenvolvimento da criança, no bem-estar da criança, na forma com que ela vai se desenvolver. Então, precisam, isso mesmo, Aureliane, de orientações, de discussões, de conversas, de acolhimento, de diálogo. Nós temos reuniões com famílias, com grupos, porque eles se constituem em grupos, e temos também com momentos mais individuais, mas sempre tentando em grupos para que eles se fortaleçam, porque muitas vezes as famílias não conhecem nem o seu direito que o seu filho tem, não sabe nem como buscar esses direitos, né? Então, muitas vezes, e eles estão também carentes e tão desesperados como muitas vezes os professores estão, por esses direitos, por esses apoios, por saber quem é quem, por saber para onde vão. E eu digo uma experiência que tivemos agora, o mês passado, né? Uma família que tinha muita dificuldade de perceber as questões desenvolvimentais do seu filho, não tinha o diagnóstico. Mas a própria UBS já tinha conversado sobre isso, porque a UBS é a unidade básica que faz o encaminhamento, a orientadora educacional já tinha conversado sobre isso, e eles estavam com muitas dificuldades de entender, ou de aceitar, ou de pensar o que seria, o que eles teriam que fazer. E fizemos um acolhimento muito tranquilo, assim, tanto a escola quanto a UBS, conversamos entre nós, conversamos com a família, e aos poucos ouvimos as demandas e os sofrimentos da família. O que eles estavam trazendo para o seu filho, o que acontecia com o seu filho, e o que causava o sofrimento do seu filho, para eles, e para eles como família. E eles começaram a nos trazer, é a questão do sono, é a questão da alimentação, é a questão disso, é a questão daquilo. E nós conversamos, bom, mas essas suas demandas, nós podemos, de repente, juntos, buscar formas, porque a escola também tem demandas, vocês estão com demandas, vamos buscar juntos. Quem sabe buscamos juntos. E fomos buscar juntos, no encaminhamento, a família decidindo, a família junto, família dialogando na UBS, a família dialogando com a orientadora, conhecendo tudo que ia acontecer, perdendo o medo devagar, perdendo o que vão dizer da minha família, o que vão dizer de mim, meu filho tem alguma coisa, fui eu que falhei, já começa a culpa, né? Então, não, vamos devagar, vamos acolher professores, eu digo, não encontrar culpas e culpados, não. Vamos quebrar isso e pensar de acolher.
Vamos nos acolher, professores, nós que estamos envolvidos diretamente, né, nas escolas, com os professores, com os profissionais de AE, com as suas famílias. Vamos nos acolher. Ouvir essa família, ouvir esse professor, ouvir o profissional que muitas vezes atende e pensar juntos. Então, esse apoio social para a família, muitas vezes, e conseguimos, né? Nós conseguimos que essa criança fosse atendida, fosse encaminhada, conseguimos conversar com a família nas questões motoras, né? E a família está serena conosco. E, logicamente, os resultados estão acontecendo na sala de aula. A professora de AE também. Então, é isso, assim, é pensar, tá, que nosso modelo, o que a gente traz aqui com todas essas referências, essas discussões e análise de realidades, porque também não estamos aqui para romantizar nada, é esse enfoque que nós estamos trazendo e que me deu a honra de trazer como abertura do curso, que tem lá também o caderno, e me disponibilizo para estar com vocês em todos os momentos que quiserem. Esse enfoque sistêmico, entender o sistema, não a criança e a sua deficiência, ou a família, ou o professor de aí que não faz, entender o sistema todo. Porque todo o sistema interfere. Transdisciplinar, o que é o transdisciplinar? Não colocar só na fono ou só no terapeuta, todos nós, em nossas disciplinas e os nossos saberes, porque nós, como professores, temos nossos saberes. Desenvolvimental, porque o nosso foco principal, eu sempre digo, no nosso programa de atenção precoce, que desenvolvemos aqui em Pelotas, é desenvolvimental, é desenvolver a criança através de todos os recursos possíveis. Intersetorial, sim, porque é educação, saúde, assistência social e todos os outros. Nutrição, todos os serviços e programas, saúde na escola, atenção básica na primeira infância, a saúde na UBS, é o programa Criança Feliz, é o Criança Merenda na Escola, é o transporte escolar, é o programa de creches combinadas com sistemas, são os sistemas de ensino. Não podemos estar sozinhos, é isso, Graça. Ninguém pode estar sozinho. Centrado na família, sim, e nos contextos naturais e culturais. Qual é o principal contexto natural e cultural da criança? A escola. Então, a família, a escola e todos os contextos. A praça, o parque, a igreja, todos os ambientes e todos os sistemas como para acolher a família. Porque entendam a família. Se coloquem como família também, no momento em que frágil, muitas vezes despreparados, muitas vezes não se permitindo sofrer porque sabe que vai enfrentar muitos problemas ou que vai se culpabilizar. Quantas mães, e aqui eu preciso encerrar e se deixar eu seguir falando, Sueli, eu falo a noite inteira, 15 minutos finais, já me avisou a Sueli, e eu já nem sei quando que ela falou isso, e eu já estou tentando ir para o final, mas pensar que a família está também carente desse acolhimento. Pensem quantas crianças, as mães são mães solo, porque não tem rede de apoio, principalmente na questão do autismo, as pessoas saem do apoio. E elas ficam, elas sozinhas, muitas vezes não conseguindo desenvolver o seu trabalho, nem ter trabalho, nem ter vida. Nós tivemos escutas de famílias, que vocês devem ter outros exemplos, de uma mãe que nos disse: eu não consigo tomar um banho sem que alguém me auxilie, porque preciso do apoio com meus filhos, na questão 2, meninos com autismo, porque eu não consigo tomar um banho. E eles não conseguem permanecer na escola, porque a escola limitou em meia hora, e ela não pode trabalhar, porque ela precisa ir até a escola, levá-lo, buscá-lo.
então ela já nem leva. Então, vejo assim, ó, é toda uma aldeia, que foi aquele primeiro slide. Vamos pensar como aldeia, gente. Então, no Brasil, temos essas evidências, temos esses teóricos, temos essas pesquisas, temos as práticas, mas temos que construir mais e mais práticas, como vocês aqui neste curso, tenho certeza que vão desenvolver, práticas brilhantes para isso, para ampliar a compreensão, para entender os conceitos, os contextos, a família e seu percurso, romper com a ideia de que a criança ser curada, que isso não vai acontecer, não é assim, e pensar em todas as ações coletivas e apoios necessários. E avaliar tudo, quando professor da classe, professor do AE, profissionais avaliarem todos os aspectos. Construindo, que eu falei de novo, essa nossa análise sistêmica, multiprofissional, transdisciplinar, intersetorial e desenvolvimental, que é a base do que nós queremos para as nossas crianças. Autonomia, pertencimento, desenvolvimento, né? Capacidade de aprendizagem, de ser acolhida por uma escola que a compreende e provê a sua aprendizagem. E é isso, depois eu trago as referências aqui da onde, e meu espaço aqui também, onde vocês me encontram, eu estou sempre à disposição, tanto para minhas colegas queridas aqui da UFC, como para todos os cursistas, porque essa luta não é de você somente, é de todos nós, né? E não se sinta sozinha, Graça. Se você está sozinha, conte conosco, pelo menos. E se a escola não tem PEI, vamos fazer. Vamos fazer um bom estudo de caso, juntos, vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar como podemos te ajudar e ajudar todos, né? E analisar bem como é que nós podemos colocar tudo isso que nós falamos, e mais um pouco, e tudo que vocês vão vivenciar na prática. E eu digo sempre assim, ó, dois recados finais, né? Primeiro, caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao andar. Inclusão não tem receita. É uma prática cotidiana. É uma construção cotidiana. E eu digo uma coisa muito pessoal, assim, porque eu sou... Então, por isso meu sinal é R coração, porque as pessoas sabem que eu sou extremamente apaixonada e envolvida com isso. Eu digo que eu levanto todos os dias com a grande utopia de transformar o mundo. Não consigo, mas eu transformo aquele dia, a minha vida e a minha esperança. Então, eu me preparei para estar aqui com vocês pensando nisso, né? De transformar o meu dia, de transformar os dias e de contribuir, nem que seja um pedacinho. Quando lá, naquela criança, que a gente trabalha com esses cursos, lá aquela criança de uma comunidade distante, que não tem acesso, aquela professora que está lá sozinha, aquela professora de AE que está perdida, e a gente conseguir conversar, acolher, pensar alternativas das nossas demandas, porque as queixas nos paralisam. Então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer os comentários, agradecer todas as perguntas que vocês fizeram, né? Então, a professora Geni também, né? Todos vocês, e dizer que foi um grande prazer ouvi-los aqui, e não vou esquecer também de, em algum momento, poder dialogar sobre pontos muito importantes que vocês trouxeram, né? De organização do AE. Eu sei que a Sueli já está prestando atenção também para dialogar durante o curso, né? Esses apoios, esses sistemas, as políticas que precisam ser articuladas e colocadas em prática. Me perdoem passar do horário previsto, Sueli, mas como eu disse, quando eu começo, eu não tenho mais vontade de parar, porque eu adoro fazer isso e adoro estar com vocês, e muito obrigada. Nós que agradecemos, estamos imensamente felizes com a sua fala, com a sua presença, e já queremos você no nosso encontro de encerramento.
Reserve uma vaguinha aí na agenda, porque eu sei que é lotada. Gente, e quando você começou a falar aí da questão do sinal que envolve o coração, quem lhe conhece sabe que é isso mesmo, uma pessoa de um coração enorme, que acredita na educação e que acredita na educação inclusiva. Gente, eu esqueci de ler o currículo da professora Rita no início, vou fazer isso agora rapidamente. A professora Rita Costa é formada em Ciências Biológicas, ela tem mestrado e doutorado em Educação, ela tem pós-doutorado em Estudo da Criança, na modalidade da Educação Especial, pelo Instituto de Educação da Universidade de Minho, em Portugal. Ela é docente da Universidade Federal de Pelotas, coordena o Núcleo de Estudos de Pesquisa em Cognição e Aprendizagem do Núcleo de Pesquisa e Ensino das Ciências e Biologia, desenvolve pesquisas na área da neurociência, necessidades educativas especiais, desenvolvimento humano, cognição e aprendizagem, intervenção precoce na infância, transtorno do espectro autista, ensino e aprendizagem, políticas públicas e de inclusão e formação de professores no ensino de ciências e biologia. Ela faz tudo isso e mais, tá? Faz um trabalho belíssimo na sua cidade. Aí eu queria pedir aos nossos cursistas que pudessem escrever no chat seus nomes e seus municípios, para que a professora Rita tivesse um pouquinho da dimensão do que é esse nosso estado querido, nosso estado do Ceará. Professora Rita, nós estamos hoje exatamente ali nos festejos juninos, a gente comemora São Pedro nesse final de semana, nós estamos numa sexta-feira, às 21 horas, aqui com um público enorme, né, considerando o tamanho do curso, e a gente agradece de coração a participação de todos, dizer a vocês da alegria que é estar com vocês num momento tão importante da formação profissional, da vida profissional de cada um e de todos. E, professora Rita, mais uma vez, muito grata mesmo pela sua presença, pelas suas contribuições aqui na nossa formação. Tá bom, encerro então... por aqui. Só agradecer, eu já estive aqui em vários lugares de Jericoacoara, já estive, que bom, conhecendo todos e pretendo conhecer mais ainda. Então, um beijo, muito obrigada, Sueli, muito obrigada a todos e todas. E a gente já deixa aqui a promessa aos nossos cursistas de vocês poderem conhecer a professora Rita pessoalmente, quando ela vier aqui fazer uma fala no nosso encerramento do curso, que com certeza será belíssima e muito vai contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa formação. Dizer que ao longo das lives vocês vão estar conhecendo um pouquinho de cada uma das pessoas que pensam e fazem, né, esse curso acontecer no nosso estado. Nós temos, além da coordenação da professora Geni Lustosa, tem a minha participação, tem a participação da professora Simone, da professora Rebeca, do Edvanda, que eu já falei. Nós temos as nossas intérpretes de livros aqui conosco, Madalena Lessa e a Grazi. Agradecer demais e de coração a todos vocês por esse momento tão rico. Muito obrigada e boa noite a todos. Um excelente festejo junino aí para quem vai comemorar. Muito obrigada.